Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de antropologia filosófica e dessa vez para a gente tratar do nosso conteúdo de segunda avaliação, né? Na realidade vocês vão encontrar um slide que eu já enviei para vocês, mas eu vou estar enviando novamente pelo Google Classroom, pelo Google Sala de Aula, um slide que ele pertence à terceira avaliação, né? Mas na realidade vocês sabem que a gente não... para esse semestre 2020.1, a gente não vai ter mais o interdisciplinar, então a gente só vai ter duas avaliações. Então vocês consideram que esse slide que está denominado como slide de terceira avaliação, na realidade ele é o nosso slide da segunda avaliação, né? Na realidade é o quarto slide. Eu enviei 4 slides para vocês, né? A gente já trabalhou o slide 1 e o 2. O 3, por enquanto, eu vou deixar em stand-by. E a gente está trabalhando agora o quarto slide, tá ok? Esse quarto slide vocês vão ver que ele vai estar denominado como um slide da disciplina de antropologia filosófica dentro da perspectiva da terceira avaliação, que na realidade a gente precisa entender aí como segunda avaliação, tá ok? Então, gente, vocês vão observar que esse slide 4 ele vai tratar das principais correntes de pensamento, das principais teorias antropológicas. Então, a gente vai observar aí que é um slide onde a gente vai estar problematizando os conceitos de evolucionismo, difusionismo, funcionalismo, estruturalismo e antropologia interpretativa. Então, antes de mais nada, é importante a gente, mais uma vez, relembrar que a antropologia, assim como a sociologia e também a psicologia, são áreas do conhecimento recente, né? Elas começam a ficar independentes, a emergir enquanto uma área do conhecimento, enquanto uma ciência independente a partir do século XIX, né? Então, a antropologia ela vai viver aí o seu momento de gênese justamente na virada entre o século XIX e o século XX. E é justamente nesse momento de virada entre o século XIX e o século XX que vão surgir as principais teorias antropológicas. E aí, no caso, a gente nessa nossa videoaula vai estar trabalhando as 5 principais correntes de pensamento da antropologia diante desse recorte temporal de tempo, né, dessa virada de século XIX para século XX. Então, a primeira delas, né, como eu falei para vocês, são 5 as correntes antropológicas, as teorias antropológicas que a gente vai estar estudando na nossa videoaula de hoje. Evolucionismo, difusionismo, funcionalismo, estruturalismo e antropologia interpretativa. E a primeira delas é o evolucionismo, né? Observe como o próprio nome já menciona, evolucionismo vem da ideia de evolução. Essa ideia de evolução, né, evolução das espécies, é uma ideia que surge principalmente na biologia, né, com o Charles Darwin, mas que por algum momento, principalmente em meados do século XIX, essa ideia de evolucionismo ela vai ser trazida para o âmbito social também, né, principalmente diante da pessoa do Spencer, que a gente vai ver daqui a pouco mais adiante. Mas a princípio vocês vão observar no slide que o evolucionismo ele entende a cultura, a sociedade como algo contínuo e acumulativo, né? Diante de uma lógica sequencial e de progresso. É importante a gente observar que dentro da perspectiva do evolucionismo, a gente tem 2 possibilidades, né? Os 2 principais conceitos, correntes, né, ideias do evolucionismo, que seriam os monogeístas e a poligenia, né? Os monogeístas, eles acreditam num processo de evolução único, né? Os indivíduos, eles partem de um estágio mais primitivo até chegar a um status mais evoluído. E aí a gente poderia fazer uma comparação, se a gente fosse se utilizar do pensamento europeu no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui às Américas, chegaram aqui ao Brasil, acreditava-se que o índio, por exemplo, ele seria um ser primitivo, né, que deveria evoluir, chegar a um patamar de evolução, de civilização igual ao dos europeus, ao dos portugueses, né? Então esse seria um exemplo para a gente pensar aí nessa ideia de
nessa ideia monogeísta, né? Que acredita numa única linha de evolução. Essa linha que parte de povos considerados primitivos até atingir um patamar de civilização mais elevada, né, entre aspas, que seria o europeu, né, dentro dessa visão evolucionista e dentro da perspectiva monogeísta. E a segunda perspectiva aí dentro dessa possibilidade do evolucionismo seria a poligenia, né, que são teóricos evolucionistas que acreditam que as possibilidades de evolução da espécie humana não são únicas, né? Elas podem ter mais de um sentido, mais de uma possibilidade. Então, a gente vai ter aí essas duas possibilidades de perspectivas dentro do evolucionismo. A primeira delas, como eu falei, os monogeístas, que vão acreditar numa única linha de possibilidade para a evolução humana, e a poligenia, que vai defender a ideia que a espécie humana ela pode ter evoluído dentro de várias possibilidades, né? Sei lá, uma delas poderia ser a possibilidade que o ser humano surgiu a partir da África, né? E evoluiu, e aí a partir de todos aqueles conceitos e práticas culturais praticadas diante do continente africano, houve-se uma evolução e atingiu-se o patamar, né, de uma civilização europeia, né? Das Américas também pode ter partido uma possibilidade de organização social, cultural, né? Política e econômica da espécie humana, mas que, de uma certa forma, a partir do momento que houve o encontro dessa cultura europeia com a cultura que já havia aqui nas Américas, a cultura superior ela teria se misturado com a cultura inferior, e aí você teria tido a possibilidade de uma possibilidade de um percurso de evolução humana, né? Então observem que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é algo que parte da minha pessoa, né? Não é uma opinião minha. Isso aqui a gente está trabalhando com a teoria do evolucionismo. E os teóricos que pensam dessa forma, eles vão se dividir nos monogeístas, que acreditam numa única possibilidade, mas observe que essa única possibilidade ela vai partir para o caminho europeu. No final das contas, os europeus serão a parte civilizada, a parte a ser atingida nesse processo de evolucionismo. E a outra possibilidade é a poligenia, que vai acreditar em várias possibilidades de início, de gênese dessa evolução humana, mas que também todas essas possibilidades em algum momento vai se encontrar com a civilização, com o progresso, com o desenvolvimento europeu. Ou seja, tanto os monogeístas como a poligenia vão acreditar que tudo vai convergir, tudo vai se encontrar com o processo de ápice de civilização da espécie humana, que seria os costumes europeus, né? Isso dentro das possibilidades da teoria antropológica, que é o evolucionismo, a partir dessas duas subdivisões, os monogeístas e a poligenia. Então, a ideia é essa aí, de forma inicial, para o evolucionismo. Então, como eu falei para vocês, essa ideia de evolucionismo ela surge na biologia com Charles Darwin, né? E aí o Herbert Spencer, que é um teórico, né, das ciências sociais, ele vai trazer essa ideia de determinismo, que era uma ideia de determinismo biológico, criada pelo Charles Darwin. O Spencer ele vai trazer para o âmbito social, né? E aí a gente vai ter a possibilidade do determinismo social, que de uma certa forma é algo prejudicial para as relações socioculturais envolvendo nós, seres humanos, porque a partir do momento que a gente trabalha com essa ideia de determinismo social, a gente começa a pensar de forma equivocada que o branco seria superior ao negro e ao índio, né?
que o homem seria superior à mulher, né? Que héteros seriam superiores aos homossexuais. E a gente sabe que tudo isso é equivocado, né? A gente não pode pensar dessa forma de jeito nenhum. Mas essa ideia de determinismo social imprime esse tipo de pensamento, infelizmente, na sociedade, né? Ajudou a imprimir, porque na realidade essa ideia começou a ser trabalhada desde o século XIX, aí pelo Herbert Spencer, a partir do momento que ele pegou esse conceito de determinismo que surge na biologia, determinismo biológico, com o Charles Darwin, e ele traz essa ideia de determinismo para uma possibilidade de determinismo social para os estudos das ciências sociais, né? E a antropologia, a sociologia, né, são áreas do conhecimento que fazem parte das ciências sociais. Então, a gente observa também que além do Charles Darwin, né, e além do Herbert Spencer, que a gente acabou de citar, a gente tem outros representantes também nessa possibilidade aí de teoria antropológica do evolucionismo. A gente tem, por exemplo, o Jean-Baptiste Lamarck, né? Observem que o Charles Darwin, ele é um evolucionista diante da perspectiva biológica, né? O Jean-Baptiste Lamarck também é da perspectiva biológica, é um velho conhecido nosso, né? A gente que já estudou ensino fundamental, ensino médio, a gente lembra, por exemplo, daquela ideia, daquele conceito, que é a lei do uso e do desuso, né? Inclusive tem geralmente nos livros didáticos, na época de escola, né? Aquele desenhozinho da girafa, que vai passar por um processo evolutivo, por conta que vai usar bastante o esforço do pescoço para comer vegetações cada vez mais altas, e aí, por conta dessa lei do uso e do desuso, que é um conceito trabalhado pelo Jean-Baptiste Lamarck, a girafa teria passado por um processo de evolução, né? E num passado remoto ela teria o pescoço mais curto, e com o passar dos tempos, né, com a evolução daquela espécie da girafa, a girafa teve a possibilidade de alongar o pescoço, né? Então o Jean-Baptiste Lamarck trabalha com essa possibilidade da lei do uso e do desuso. Também observe que é uma possibilidade aí de evolucionismo ligada ao âmbito biológico. A gente também vai ter o Lewis Henry Morgan, né, que vai trabalhar com os sistemas de parentesco em escala global, também trabalhando essa possibilidade aí do âmbito biológico, evolucionismo dentro do âmbito biológico. Então a gente observa que o Charles Darwin, o Jean-Baptiste Lamarck e o Lewis Henry Morgan são três teóricos que vão trabalhar o evolucionismo dentro de uma perspectiva biológica. Aí vem o quarto, né? O quarto teórico aí, o Herbert Spencer, que é um camarada das ciências sociais, que vai pegar essa ideia de evolucionismo e vai trazer para a discussão social a partir da ideia do conceito de determinismo social. Então o Herbert Spencer acredita que nós, socialmente falando, nós seres humanos, culturalmente falando, a gente passa por processos evolutivos, né? E para ele, obviamente, quem estaria nessa escala superior de evolução seriam os povos europeus, a civilização europeia. Então, se nas Américas, na África, na Ásia, algum país quiser atingir o auge dessa caminhada, né, social e cultural, teria que colocar como meta, né, como alvo principal, o patamar europeu, né? Isso dentro da possibilidade de determinismo social difundida por esse teórico que é o Herbert Spencer. Então, a gente tem aí os quatro principais teóricos representantes do evolucionismo: o Darwin, o Lamarck, Morgan e o Spencer. Tá ok, gente? O evolucionismo na saúde, né, a gente observa que os teóricos, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, os cientistas de forma geral, que compartilham com essa ideia de evolucionismo até hoje, isso dentro da perspectiva da saúde, são pessoas que vão compreender a ciência como algo infalível, né? Porque dentro da ideia de evolucionismo, a ciência ela seria algo infalível, a gente deveria promover um culto à ciência, né? Um culto à razão. E nesse sentido, para os profissionais da saúde, como enfermeiros, médicos, o hospital seria
o locus, né, o lugar de maior conquista de evolução para a área da saúde, né? Seria o espaço referência de evolução para a saúde humana. Em contrapartida, né, dentro dessa perspectiva de evolucionismo, a gente observa que o hospital é o lugar da mortificação do eu, né? Por que essa frase? O hospital é o lugar da mortificação do eu, que na realidade o sujeito social ele termina não sendo mais dono, né, do seu eu, das suas vontades, das suas decisões, diante de um cenário de atendimento hospitalar, né? Em algumas situações, quem vai decidir sobre a vida desse sujeito social são os profissionais da área da saúde. Por isso que, dentro da perspectiva de evolucionismo, né, deve-se pregar um culto à ciência, um culto à razão, a ciência é infalível, e o hospital seria esse locus, esse lugar da mortificação do eu. O evolucionismo no Brasil ele vai atingir algumas dimensões negativas, né? Principalmente em relação às questões étnico-raciais de cor da pele, né? No século XIX, por exemplo, a elite nacional aqui no Brasil, a elite intelectual e econômica, compartilhou bastante da ideia do branqueamento social, né? Então havia esse desejo de branquear a sociedade brasileira depois de aproximadamente 3 séculos de escravidão, né? Nessa virada do século XIX para o XX, havia-se esse desejo das elites nacionais de criar uma possibilidade de mestiço superior, né? Não mais os brancos da nossa sociedade brasileira misturados com os negros, né? Mas a nossa elite branca misturada com a possibilidade de alemães, de poloneses, né? De italianos, enfim. E realmente a gente recebe uma grande leva de imigrantes europeus, né? A partir do século XIX, a gente sabe disso. E aí tudo isso vai ser uma estratégia, né? Porque acreditava-se, infelizmente, no século XIX, que a cor da pele dos negros seria um desvio da pele branca sadia, né? Veja que absurdo, mas essa foi uma possibilidade de pensamento aí diante da sociedade brasileira a partir do evolucionismo que foi implantado aqui na nossa sociedade nacional. Então, o evolucionismo ele vai, né, se difundir aqui no Brasil diante dessa possibilidade aí muito mais voltada a um determinismo social que determina, né, uma possibilidade de preconceito, de discriminação étnico-racial, né, que envolve a questão da cor da pele. A gente parte agora para a nossa segunda teoria antropológica, né, desses nossos estudos voltados à nossa segunda prova, à nossa segunda avaliação. Então essa segunda teoria seria o difusionismo. O difusionismo é uma corrente antropológica que vai negar o evolucionismo, né? Observe que coisa interessante. O difusionismo nega toda essa possibilidade aí de determinismo social, determinismo cultural, que era difundida pelos teóricos evolucionistas. E o difusionismo, os teóricos difusionistas, eles vão trabalhar principalmente com a possibilidade de empréstimos culturais. E observem que isso é algo de uma certa forma interessante, porque historicamente falando, né, realmente nós, enquanto seres humanos, a gente sobrevive dessas trocas socioculturais, seja no âmbito religioso, científico, social, cultural, tecnológico, né? A gente precisa dessa troca, né? Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente usar o jeans, né? Uma calça jeans, uma bermuda, uma saia jeans. Então esse jeans a gente sabe que é uma vestimenta, né? Um tecido que a gente utiliza aqui no Brasil, mas não é criação nossa, já é algo que a gente pegou de empréstimo, né? De uma cultura norte-americana, né? Então a gente, dentro do âmbito alimentar, de vestimenta, cultural, enfim, tecnológico, científico, a gente sobrevive, nós enquanto seres humanos, enquanto grupos sociais, pegando de empréstimo as ideias e os costumes do outro, né? A gente empresta e pega emprestado, né? E essa é a principal
o principal objetivo, o principal mote, a principal ideia dos difusionistas: trabalhar com a possibilidade do empréstimo cultural. É por isso que, nesse sentido, eles vão negar os evolucionistas, que os evolucionistas acreditam numa única possibilidade de verdade, numa única possibilidade de desenvolvimento humano, né? Civilização só acontece se for a partir do âmbito europeu, né? Essa é a ideia primordial dos evolucionistas. E os difusionistas vão negar essa ideia, porque eles vão dizer: não, a gente sobrevive dos empréstimos culturais. Não existe essa possibilidade de cultura melhor e cultura pior, né? Cultura superior e cultura inferior. Na realidade, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade da pluralidade dos empréstimos culturais. A gente observa que esse difusionismo ele vai repercutir principalmente em 2 países da Europa e nos Estados Unidos. Então a gente vai ter o difusionismo na Alemanha, tendo como principal representante o Friedrich Hatzel, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar um difusionismo a partir da ideia de determinismo geográfico. A gente vai ter a possibilidade do difusionismo na Grã-Bretanha, e aí a gente vai ter estudos da genética e de parentesco, determinando as questões culturais. E, por fim, a gente vai ter o difusionismo sendo repercutido nos Estados Unidos a partir da ideia de historicismo, a cultura numa perspectiva histórica, né? Então, essa vai ser aí a nossa segunda corrente antropológica, que é o difusionismo, tá ok? E aí a gente parte para a nossa terceira corrente antropológica, que é o funcionalismo, né? O funcionalismo, na realidade, é uma corrente de pensamento da antropologia, uma teoria antropológica, que eu gostaria de falar dela em parceria com a quarta teoria antropológica, que seria o estruturalismo. Por quê? Porque a gente vai observar que tanto funcionalismo quanto estruturalismo são 2 correntes antropológicas muito próximas, né? Afinal de contas, o funcionalismo vai trabalhar com a possibilidade de funcionabilidade sociocultural. Eu preciso que a sociedade esteja funcionando de forma adequada, né? E para isso eu preciso de uma determinada possibilidade de estabilidade social, de harmonia sociocultural, né? Por exemplo, a gente está vivendo um momento atual com a Covid-19, com a questão da pandemia, né? Desse isolamento social, que é algo que desestabilizou, né? Que quebrou com a funcionabilidade sociocultural, econômica da sociedade global, né? Então a gente está vivendo um momento em que um processo de saúde e doença, que é a Covid-19, está comprometendo a funcionabilidade da sociedade. Então funcionalismo é isso. Ao mesmo tempo, o estruturalismo também está dentro dessa mesma possibilidade, porque eu preciso de uma sociedade estruturada, né? Que todas as partes, saúde, educação, política, economia, todas as partes, estruturas sociais precisam estar em sintonia para que a sociedade ela funcione bem, né? E atualmente a gente também, ao analisar esse contexto de Covid-19, logo a gente observa que a gente está vivendo um cenário deslocado de sentido, onde uma dessas estruturas, uma dessas partes, que é a saúde, o processo de saúde-doença, não está dentro de sua dinâmica mais de normalidade, né? Por conta desse cenário de pandemia, e por isso a gente vem vivendo esse cenário de desestabilização no processo social e econômico, né? Então observem que a gente pode analisar aí tanto funcionalismo quanto estruturalismo a partir desse nosso contexto atual de pandemia, de isolamento social por conta da Covid-19. Então a gente observa que o funcionalismo vai se preocupar com essa situação aí de funcionabilidade social, preciso que a sociedade funcione. Eu tenho como os principais representantes dessa teoria funcionalista, né, antropológica, eu tenho aí como principais representantes o Malinowski, né, que é um velho conhecido nosso, que a gente já estudou ele na primeira avaliação. Tenho também, por exemplo, o Emile Durkheim, né? Os dois eles se apresentam aí como os 2 principais representantes do funcionalismo dentro dessa perspectiva aí do funcionalismo enquanto teoria antropológica. O funcionalismo na perspectiva de saúde, né? Ele vai colocar aí como o hospital, né, como uma demanda
como uma regra social imposta aos indivíduos, né? Então, nesse sentido, o hospital ele vai se impor na direção da sociedade para o indivíduo. A ideia de hospital, né, controlada pelo Estado, é quem vai controlar, né, quem vai traçar todo o perfil epidemiológico, todo o perfil, né, da área da saúde na sociedade. Então, se o Estado, se o governo, ele quer obter dados acerca da saúde nacional ou local, aqui em Pernambuco, por exemplo, né? Então, o governo, o Estado, ele vai precisar se utilizar de dados que ele vai conseguir a partir dessa instituição oficial que é o hospital, né? Então, o hospital seria uma instituição social primordial, né, para a gente pensar a funcionabilidade da sociedade, a funcionabilidade da área da saúde, de forma geral. A quarta teoria antropológica seria o estruturalismo, que eu já falei um pouco dela em parceria com o funcionalismo, porque a gente observa aí muitos traços de aproximação, né, como eu falei para vocês, entre funcionalismo e estruturalismo. Porém, a gente viu que o funcionalismo, por exemplo, ele tem como principais representantes o Malinowski, o Emile Durkheim, né? O funcionalismo vai pensar o hospital como essa principal instituição social que tem a possibilidade de trazer informações significativas para o controle do Estado, né, em relação às demandas da área da saúde. E quando eu penso no estruturalismo, por exemplo, eu vou ter algumas características bem parecidas, mas o que eu tenho de diferente é que o estruturalismo ele tem como principal representante o Claude Lévi-Strauss, que é um teórico belga, né? O estruturalismo vai trabalhar com a possibilidade de estruturas sociais, ou seja, a economia, a saúde, a educação, as questões sociais, culturais, são partes, são estruturas, né, que precisam se conectar de forma harmoniosa para que o todo, o corpo social como um todo, funcione bem, né? O Claude Lévi-Strauss, né, esse teórico belga, que é o principal representante da teoria antropológica do estruturalismo, ele vai ter uma presença significativa aqui no Brasil, até porque ele vai escrever a sua principal obra, que é denominada como Tristes Trópicos, né, um livro que ele escreveu a partir de toda uma demanda de pesquisa que ele promoveu aqui no Brasil, né? Então, Claude Lévi-Strauss ele vai ser um pensador, né, que vai promover pesquisas aqui no Brasil. Ele vai ser o fundador da antropologia estrutural, e essa antropologia estrutural ela se apoiava em técnicas de pesquisa a partir da linguística, a partir dos sistemas de parentesco, e aí ele teve esse desejo de pesquisar a partir do Brasil, né, e a partir dessa pesquisa, o produto final dessa pesquisa foi um livro que ele escreveu, que ele publicou, chamado Tristes Trópicos, né? Então, daí a gente já percebe a presença do estruturalismo no Brasil, né? Principalmente aí também com a figura do Claude Lévi-Strauss e desse livro que ele escreve, Tristes Trópicos. O Brasil ele vai ter como principais representantes, né, de forma mais contemporânea, mais atual, diante dessa perspectiva do estruturalismo, ele vai ter dois grandes intelectuais que foram influenciados por essa questão do estruturalismo. Um deles é o Celso Furtado e o outro o Florestan Fernandes. O Celso Furtado é considerado um estruturalista mais voltado às discussões econômicas. E o Florestan Fernandes é considerado também um estruturalista, só que mais voltado a uma discussão sociológica, né, da sociologia. Quando a gente pensa em estruturalismo e saúde, a gente poderia observar que, dentro de uma perspectiva terapêutica, o estruturalismo ele elimina as condutas individuais, né? Então eu preciso considerar o todo. Eu não tenho que me preocupar com o indivíduo em si, mas eu tenho que me preocupar com a saúde coletiva, né? A minha identidade enquanto saúde vai ser analisar a saúde enquanto uma estrutura social. Eu não tenho que analisar o indivíduo, né, de forma particular, isolada, mas eu tenho que analisar aquela estrutura social que é a saúde. E nesse sentido, a gente observa aí que o estruturalismo
tem uma perspectiva voltada à macrosociologia, né? E aí a gente parte para a nossa quinta e última corrente antropológica, que seria a antropologia interpretativa. Mas antes de partir para a antropologia interpretativa, eu quero dar mais um exemplo para a gente pensar em funcionalismo e estruturalismo que veio na minha mente agora, né? É a gente pensar, por exemplo, a questão da greve dos caminhoneiros, né? A gente sabe que há mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente viveu todo um cenário aqui no Brasil de greve dessa classe de trabalhadores, né? A greve dos caminhoneiros, que a gente observou o quanto a gente teve aí uma estrutura social, né? No caso, o transporte de cargas, né? Os caminhoneiros, eles pararam e conseguiram parar o Brasil, porque uma estrutura, né, que foi essa, de transporte, ela ficou paralisada. E no que ela paralisou, ela terminou parando todo o corpo social, né? Então a gente teve aí uma situação que faz a gente pensar a greve dos caminhoneiros, faz a gente pensar tanto em funcionalismo quanto em estruturalismo, porque eu tenho uma estrutura social, né? Um grupo social, os caminhoneiros, que conseguem parar toda a funcionabilidade social, né? Consegue desestabilizar as estruturas socioeconômicas na sociedade brasileira. Então eu tenho a greve dos caminhoneiros aí como um exemplo para pensar em estruturalismo e em funcionalismo, tá ok? Mas enfim, vamos partir agora para a nossa quinta e última corrente antropológica, né, que no caso é a antropologia interpretativa. A antropologia interpretativa, ela seria uma das mais recentes, uma das mais atuais, das mais contemporâneas correntes, linhas de pensamento da antropologia. A antropologia interpretativa, como o próprio nome já menciona, ela tem como principal objetivo interpretar um determinado cenário do contexto sociocultural. O principal representante dessa corrente de pensamento da antropologia, no caso a antropologia interpretativa, é o Clifford Geertz. Clifford Geertz, ele vai criar um conceito chamado de descrição densa, né? E nesse conceito, Clifford Geertz, ele vai tratar as dimensões sociais e culturais dentro de uma perspectiva de pluralidade, né? Então, a descrição densa é você expor ou contar de forma minuciosa, né, uma determinada situação do cenário sociocultural, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, né, a ideia de antropologia interpretativa é porque o teórico que compartilha dessa ideia, ele vai interpretar um determinado cenário. Por exemplo, se a gente fosse pensar no cenário cultural, mas que envolve a área da saúde, das parteiras, por exemplo, né? Eu posso promover uma pesquisa acadêmica, científica, com profissionais da antropologia, antropólogos, com enfermeiros, né? Principalmente uma pesquisa que envolva um âmbito mais aprofundado de mestrado e doutorado, né? E nessa pesquisa eu promover uma situação de interpretação, antropologia interpretativa, de descrição densa de todo esse cenário de prática cultural das parteiras e até que ponto o cenário da saúde hoje pode se apropriar desse contexto, né? E a gente sabe que é uma situação possível, sim. Hoje a gente tem, por